A redução da maioridade penal é o tema de hoje do Estúdio 4. Doutora Cleonice, no bloco anterior a senhora estava falando que realmente há essa sensação na sociedade de que há impunidade em relação aos menores que cometem atos infracionais, mas não é bem isso que acontece. Não, eu já disse há algum tempo atrás que o adolescente virou o inimigo público número 1 da sociedade. Quando nós tomamos conhecimento que aconteceu um roubo envolvendo jovens, ninguém pensa em jovens de 18, 19, 20 anos, já pensa imediatamente em adolescente. Existe uma ideia, foi difundida essa ideia de que o adolescente é hoje o maior infrator, enquanto todos os números negam essa versão. A sociedade está mesmo insegura, está buscando respostas, está buscando soluções, e a sociedade merece resposta, a sociedade merece solução. O grande problema de tudo isso é que estão apresentando para a sociedade uma aparente solução que não vai solucionar e vai agravar. Vai agravar por várias razões. Eu cito apenas trazendo as palavras aqui do vereador, que eu até aproveito assim, o momento em solicitar que essa comissão abra para que várias pessoas e vários profissionais da comunidade tenham espaço de escuta, não é? Em resumo, partindo, por exemplo, da própria ideia aqui do vereador, de que um adolescente, porque ele não tem um tratamento de saúde mental, porque o município ou o Estado não oferecem para ele um tratamento de saúde mental necessário, então ele terá que ser preso. Aí ele será preso, encaminhado ao presídio, onde todo mundo sabe que a droga entra. Então existe um contrassenso só nesse argumento gigantesco. Eu conheço muitas mães de filhos dependentes químicos em que elas fazem o BO na polícia, não porque elas querem que os filhos sejam encaminhados ao presídio, é porque elas querem que eles sejam tratados. Então, imagino que com aquele BO teriam condições de encaminhar através da Defensoria Pública ou de algum órgão a sua internação. Elas querem o tratamento do filho e não a prisão do filho. Ao menos as mães que me procuram, não é? Nesse sentido. Então eu fico muito assustada. Eu acho muito importante, por exemplo, que o vereador possa se manifestar sobre aquela parte que compete ao município na punição dos adolescentes. Como é que está sendo feita essa parte do município? Ela está sendo bem feita, tem estrutura, tem recursos. Uma das melhores medidas que existem hoje é a medida de liberdade assistida, que tem o prazo mínimo de 6 meses de acompanhamento, 6 meses a 3 anos em um adolescente, e que fica a cargo do município. Como é que está acontecendo isso? Que eu acho que essa é uma discussão que precisa ser feita. Isso já funciona no município há quanto tempo? Bom, eu desde que vim, acho que o programa do município, com certeza desde 2002, 2003 Tem quantos adolescentes nesse... É uma casa de transição, não é? Não, é um programa onde adolescentes cumprem liberdade assistida e serviços comunitários através desse programa, que tem uma equipe técnica. E eu acho que deve ter uma média de 60, 70 adolescentes, porque existe uma transitoriedade, não é? Isso sim, eu acho que antes de nós falarmos em redução da maioridade, todos nós que de alguma forma somos agentes públicos, no seu sentido amplo, temos que saber o que está sendo feito, o quanto foi implementado aquilo que o ECA estava prevendo, inclusive na punição. Não é? Eu acho que isso é o mínimo que nós devemos responder, não é? Vereador, o senhor conhece esse programa do município? Não tenho ainda conhecimento desse programa. Nós temos feito, doutora, várias reuniões. Nós conseguimos, através desse comitê, que ele está no 3º ano de funcionamento na Câmara, e eu tive a honra de ser presidente esses 3 anos, e avançamos. Nós conseguimos avançar no número de vagas para internação, que nós tínhamos um problema de falta de vagas, que fui a Brasília 2 vezes buscar as vagas do governo federal, lá no Senad, que é a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Então, nós como legislativos não estamos alienados do problema social hoje, que é a dependência química. O que nós colocamos e defendemos é que as políticas públicas, elas têm que ser num todo, tem que reunir, é uma rede que nós tentamos formar dentro dessa linha de atuação, que é a prevenção, que é ainda o melhor caminho, ainda é a conscientização para não entrar, o atendimento àquele que é viciado, e aí abre um leque
desde da criança, do adolescente, o adulto, masculino e feminino, o atendimento à família do dependente químico e a ressocialização desse dependente. Então são eixos a serem trabalhados e nós convidamos, inclusive tivemos reuniões no Ministério Público debatendo esse assunto, buscando encaminhar soluções. O que nós vimos hoje é muito preservação de direitos da criança e adolescente. E os deveres, a sequela deixada por um adolescente que promoveu um crime hediondo, deixou uma sequela numa família, isso não se reverte mais. Essa família já foi penalizada. Então nós temos hoje aí um país que é o 16º país mais violento do mundo. E aonde essa violência se origina? É na família, é a desestrutura familiar. Então são várias conjecturas que têm que ser analisadas. Mas nós vivemos hoje num problema social que o clamor da população está cada vez maior, porque o índice de criminalidade está aumentando. Se nós pegarmos uma cidade exemplo, Curitiba, em 2012, era 6% dos crimes cometidos em Curitiba direcionado ao adolescente. Em 2014, passou para 14%. E isso não é só uma cidade, é o Brasil inteiro. Então, medidas têm que ser tomadas. E aí, quando fala em reduzir a maioridade penal para penalizar esse delinquente, há uma barreira. As entidades protegem demais esse adolescente, enquanto que não, ele tem que ser penalizado. Ele é responsável pelos seus atos. E aí abre para uma discussão, não só presídio, não é só lá o lixo da sociedade, não é lá onde se joga todo o entulho da sociedade, não, tem outros caminhos que vai proporcionar, outros caminhos. vai proporcionar esse adolescente de receber um tratamento e poder ser reinserido na sociedade, que hoje nós não temos, nem no Ministério Público conseguiu fazer isso, nem o Legislativo conseguiu fazer isso, nem os Executivos. Então tem que ser debatido, tem que buscar solução, e eu acho que é salutar o que hoje o Congresso está propondo para discussão a nível de Brasil. A população tem que ser lembrada, né, doutor Jabs, também, de que essa saída que o vereador está colocando não é a melhor saída, porque o Brasil é o terceiro país que mais prende no mundo. Depois dos Estados Unidos e da Índia, o Brasil é o maior número de encarcerados que existe no mundo. Basta ver a superpopulação e mesmo punindo, a gente tem aumentado, como diz o vereador, a questão da delinquência. Quer dizer, me parece que só a punição não tem sido a resposta adequada. Na realidade, para criar essa situação dos drogados, dependentes, não há necessidade de reduzir, né, a mentalidade penal. O que precisa é investimento. O município, o Estado investir em situações em que leve para casas numa rede de recuperações. Está faltando isso. Melhor que o município encampe, que o Estado encampe essa situação. Porque sem isso não há salvação. Nós temos que investir no menor, investir na família, né? Fazer com que a criança tenha esse amparo, o adolescente também tenha um amparo, que busque ser ressocializado através de entidades, enfim. É isso aí que nós precisamos. A punição, como disse o doutor Danilo, nós somos, né, o segundo, o terceiro país que tem... A população prisional é imensa. E assim mesmo o crime continua todo dia, nós vemos aí. E as pessoas falando em impunidade. Se pune, está faltando presídios, está faltando... Mas antes disso falta um investimento na busca de salvar essas crianças, os adolescentes. É isso que nós precisamos. Quanto à questão do clamor popular, há que se compreender sobre o aspecto jurídico de que existem alguns direitos que estão na Constituição que são intocáveis. Então, por mais que o clamor popular possa ser enorme, possa ser grande, alguns direitos estão reservados na Constituição que não podem ser tocados, não podem ser mexidos. O direito de liberdade, a propriedade, a herança, se eu puder mexer nesses direitos que são chamados direitos fundamentais, eu acabo terminando com o próprio Estado de Direito, com a própria democracia. A visão que se tem de democracia hoje é de que não é apenas a decisão da maioria. Democracia não significa apenas que nós vamos acatar e executar as decisões da maioria, mas
também de que existem direitos mínimos do cidadão que não podem ser tocados. Porque senão a maioria pode se reunir e simplesmente eliminar fisicamente a minoria. O que aconteceu nos regimes nazistas, totalitários, eu reúno uma maioria e elimino fisicamente determinadas minorias, determinadas categorias, classes de pessoas. E não é assim a democracia. A democracia tem alguns direitos fundamentais que não podem ser tocados. A liberdade é um deles. Então, a leitura que se faz é de que o artigo 228 da Constituição, que fala que não se pode aplicar penas a menores de 18 anos, mas que sujeita eles a outras medidas, significa que é uma liberdade específica daquele sujeito entre os 0 e os 18 anos, especificamente entre os 12 e os 18, que não pode receber pena, mas que gera, sim, responsabilização. A Constituição não impossibilita a responsabilização e, na prática, a gente responsabiliza, a gente pune, só que a medida é uma medida distinta. Sim. E, na prática, a gente não pode aplicar a mesma medida. Esse menor infrator, ele, de certa forma, ele é privado do seu direito de liberdade, ele fica, como a doutora Cleonice, dentro de uma cela, não é? No CASE, por exemplo, é dentro de uma cela, sozinho, numa mesma situação como se fosse num presídio. Quer dizer, muito melhor. Não, muito melhor. Na Melhor, realidade, hoje, se nós fôssemos conversar com os adolescentes que estão lá e que têm familiares ou que eventualmente foram ao presídio porque alcançaram 18 anos, se envolveram em algum ato, um flagrante, retornam depois ao CASE, a imensa maioria gostaria de ir para o presídio. E esses dias eu ouvi até uma conversa que no presídio comeu estrogonofe, usou o celular e ficou o tempo todo no Facebook. Obviamente que isso aí lá dentro do CASE, nenhuma dessas 3 situações acontece. Então, eu acho que a nossa discussão precisa ser séria. Se nós não fizermos uma discussão séria aqui, a sociedade não vai fazer essa discussão séria. Então, por isso, eu me preocupo muito com essa posição do vereador, inclusive quando ele confunde papéis, dizendo que o Ministério Público não conseguiu resolver. O Ministério Público não é gestor. O Ministério Público aponta os caminhos, aponta as falhas, faz as recomendações, discute. Agora, eu fico realmente muito preocupada na medida em que o próprio Legislativo Municipal não conhece um programa seu do município encarregado hoje a executar 70% das medidas dirigidas a adolescente infrator. Então, isso eu acho que está mais do que na hora da discussão se tornar séria. Se antes as pessoas, todo mundo vinha, dava seu palpite, mas, enfim, nada acontecia. Agora não, agora o Brasil está indo para uma redução da maioridade penal. Sim, então, agora, no mínimo, fato, nós temos que fazer uma discussão séria sobre o Câmara assunto. de Vereadores não tem nenhuma comissão analisando, por exemplo, essa PEC, não é? Tem iniciativas que é do Legislativo e tem iniciativas que é do Executivo. Tá, mas eu digo, a Câmara de Vereadores não está debatendo a questão da maioridade penal hoje. Aqui ainda não. Né? Mas está chegando. Aí uma sugestão, vereador, só pode já propor está lá aí, no Legislativo. Já está aí. Nós a partir da Comissão de Justiça do Congresso ter já recebido essa proposta, os debates começam a fluir. E aqui mesmo porque já a Câmara é um espaço onde a comunidade pode participar do debate. Quando se estabeleceu que o menor de 18 anos não pode trabalhar, eu me lembro que com 12 anos eu estava trabalhando. A nossa geração, doutor, é uma geração que trabalhou dos 10 anos, 12 anos. Eu comecei com 7. E não caiu pedaço nenhum. Essas entidades que se dizem protetivas colocaram normas que, em vez de ajudar, prejudicou. Porque daí o jovem, aos 14, 15, 16, não está trabalhando, onde é que ele vai? A mãe não quer dentro de casa fora do horário escolar. A mãe trabalha, onde ele vai ficar? O pai trabalha, onde ele vai ficar? Fica à mercê de uma boca de fumo, de um dependente. Mas ele pode trabalhar. Falta conhecimento novamente ao vereador, porque ele pode trabalhar a partir dos 14 anos na condição de aprendiz, a partir dos 16 também ele pode exercer. Não pode contratar, o que não pode é o trabalho infantil, né? O trabalho infantil número de vagas é muito menor que é oferecida. Mas aí não se trata da lei. Prejudicou. Da organização econômica. Aí não leva nada à minoridade. Por exemplo, o que acontece? Se as pessoas soubessem o que é um presídio. Por exemplo, ninguém sabe que um agente penitenciário não entra lá na cela. Não entram na cela. Quem manda lá na cela são os presidiários, que fazem o que querem. Tem que saber o que o camarada tem que pagar pedágio lá, inclusive para sair para falar com um familiar, enfim, e tem que voltar e dizer o que falou. Isso é um horror. Viu? São verdadeiras gangues que se formam dentro de celas, enfim, lá no presídio. Só quem conhece pode avaliar o que seria de colocar um menor de 16 anos lá. O que seria?
é um aprendizado maior para o crime, vai sair muito, muito pior do que entrou. Então, isso que nós temos que buscar. Investimentos. Nós temos que buscar investimentos para que o que é do menor, o que é e nos próprios presídios nós temos que mudar essa situação. Não se pode conceber que um agente penitenciário não entre lá na cela. Eles não entram. Quem manda lá no reduto são os presidiários. Tá certo. A gente vai fazer mais um intervalo e retornamos para o último bloco do programa.